gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou iniciar com vocês um vlog aí de dicas. Assim, eu acho que dicas que, se toda crocheteira não faz, mas eu acho que é muito importante, mas eu acho que a maioria faz, gente. São dicas simples que te ajudam a fidelizar suas clientes e fazer com que elas voltem a comprar com você, né? É claro que, antes de mais nada, tem a questão aí que às vezes ali ela não compra, não é porque teve algum problema na sua encomenda, é simplesmente porque no momento ela não está precisando, porque não é uma prioridade para ela fazer uma compra do crochê, né? Ou às vezes não tem condição, porque eu acho que assim, o crochê a gente compra, não é tanto assim, não é por necessidade. A gente compra porque gosta, né? A gente não, porque nós crocheteiros acho muito difícil comprar, né? Eu mesma não compro. Não compro crochê. Se fosse pra comprar, eu compraria sim, mas eu não compro. Mas assim, gente, eu quero dizer às clientes, compram o crochê com a gente porque gosta e tudo mais. Mas assim, eu vou dar as dicas de coisas que eu vejo que é simples e que a gente faz assim, gente, que faz sim, conquista sim o coraçãozinho da nossa cliente aí e ajuda a fazer, tipo assim, influencia muito na volta dela pra comprar com a gente, tá? Então vamos lá. A primeira dica é ter compromisso, gente. Essa dica, por muito tempo, eu falhei, tá? Eu falhei, mesmo assim, graças a Deus, Deus me abençoou que as clientes voltaram. Mas assim, ter compromisso, gente, é com o dia que você vai entregar. Por exemplo, você combinou um dia, gente, faça o possível para que você entregue nesse dia. E se não entregar, você conversa com o cliente, que seja um motivo plausível, né, assim, para você não ter entregue essa encomenda. E aí chega e explica direitinho. E aí, ou se não der uma data, né, porque assim, a partir do momento que a gente falha uma vez, aí a gente já dá uma data, e aí corre o risco de falhar de novo. Então, se for o caso de dar uma data, falta pouca coisa pra finalizar, você não vai conseguir finalizar no dia da entrega, tipo assim, no dia que você combinou, não vai conseguir entregar pra finalizar pra entregar no dia que você combinou, e aí você vê, falta, tipo assim, 2 bicos de acabamento pra finalizar, e aí eu consigo. Só que, tipo assim, você sabe que você leva pra fazer esse bico, aí vamos supor 4 horas nos 2 bicos de acabamento em cada tapete. Você marca um dia de diferença, 2 dias, porque querendo ou não, imprevistos acontecem. A mesma coisa é o prazo que você dá para sua cliente. Tipo assim, se você sabe que você leva um tempo determinado, não conta assim. Eu levo 2 dias para fazer um jogo de cozinha. Você não vai falar, eu te entrego, a cliente está te encomendando hoje, no domingo. Eu te entrego no dia. Por exemplo, eu te entrego, hoje é domingo, eu te entrego terça-feira. Não, gente, não é bom isso. Você pega e fala pra ela, olha, ela te encomendou hoje domingo, você tá tranquila na sua agenda de encomendas? Você fala, eu te entrego quinta-feira, sexta-feira, porque às vezes a gente quer pegar encomenda, porque pra, tipo assim, falar, marcar uma data logo, porque a gente tá precisando desse dinheiro no dia específico, mas, e aí, tipo assim, a gente tá precisando, né, pagar uma conta, fala, não, eu vou entregar essa encomenda, eu vou marcar com a cliente, porque aí ela me paga e eu consigo pagar uma conta. Só que aí, gente, imprevistos acontecem, a gente não é uma máquina, tá? Aí tem um momento que a gente não tá bem, então a gente tem sim que colocar um tempo, aí um tempo longe, sabe? Eu mesma, para as minhas clientes, eu tô sempre agora, tá, gente? É recente essa mudança aqui, marcando um tempo maior, tá bom? Não tô fazendo assim coisas mirabolantes, eu sei que eu consigo finalizar essa peça amanhã e amanhã à tarde eu te entrego. Não. Eu marco um tempo a mais. Antigamente eu ficava morrendo de medo de passar uma outra data. Um dos motivos que me fazia atrasar as encomendas das clientes. Porque assim, teve os momentos que eu atrasei encomendas. Inclusive, no meu antigo canal, eu mencionei sobre isso. Teve um momento assim, gente, que eu tinha atrasado várias encomendas, várias. Porque a partir do momento que a gente atrasa uma, que se a gente vai seguindo uma ordem, a gente atrasa uma, a gente vai atrasando as outras. Aí é uma consequência, tipo assim, uma atrasa a outra e por aí vai. Então, isso vai influenciando muito, tá? E outra coisa que eu ia falar, eu acho que eu perdi minha linha de raciocínio, gente, mas assim, sobre aí, você sempre marca um tempo pra frente, tá? Você marca aí um tempo pra frente pra saber certinho onde você vai, a data que você vai entregar, porque eu acho que era isso que eu tava falando, porque a gente não é uma máquina.
A gente tem imprevistos, tem o dia ali que a gente pode acordar, não é assim, passando mal, né? Porque acontece, gente. A gente, como eu falei, não é uma máquina. Vai ter os momentos que a gente não vai estar bem. Então, assim, a gente sempre tem que colocar um prazo maior. A gente sabe que a gente leva 2 dias, coloca 5 dias, 4 dias, sabe? Eu aqui, eu tô tentando sempre estar entregando as minhas encomendas em dias que o meu marido já vai pra cidade. Por exemplo, eu tô marcando aí as segundas-feiras, aos sábados que a gente costuma ir. Quando, às vezes, quarta-feira. Eu quero me policiar, gente, nessas questões, pra me fazer a entrega uma vez só por semana, tá? Então, eu tenho que ver como eu vou fazer tudo isso. Mas, assim, resumindo sobre essa questão, a primeira dica é ter compromisso, tá? E entregar um trabalho de qualidade. Segunda dica. Por exemplo, é uma coisa que eu acho que a maioria das crocheteiras faz, se não todas, que é, gente, tipo assim, você sabe, você vai fazer uma peça que é cru com laranja, cru com vermelho, essas cores claras, sabe? Cru com azul, que você sabe que pode transferir, faça um teste de mancha, porque assim, você faz o teste de mancha, você sabe ali se manchou ou não. Se não manchou, você vai entregar esse trabalho para a cliente, e aí a cliente vai saber que, tipo assim, aí a cliente vai, se caso manchar, você vai falar, não, eu fiz um teste de mancha e aqui pra mim deu certo. E aí, tipo assim, é bom que você grave um vídeo, sabe? Grave um vídeo, por exemplo, um videozinho não precisa enviar pra cliente, claro, mas você vai ter esse vídeo no seu celular pra caso ela mande mensagem pra você e aí você, tipo assim, grava o vídeo falando, na minha opinião, tá? Eu acho que isso daria certo. Grava um vídeo, você pega, inicia aí o vídeo falando, olha, hoje é dia tal e tal e tal, tô fazendo esse teste de mancha. Daqui a pouco eu volto com o resultado. Pronto, depois de, sei lá, 1 ou 2 horas, normalmente o teste de mancha é bem rápido, 40 minutos, porque se uma peça tem que manchar, ela já mancha ali nos primeiros 10, 30 minutos, tá? Então, assim, se você faz um teste de mancha mais ou menos de 2 horas, para garantia, eu já fiz teste de mancha até de 12 horas, graças a Deus não manchou. Teve um barbante aqui que eu tive, que na verdade é um multicolor, da Milano, que eu tive um certo probleminha, que foi um multicolor que é tom de vermelho, verdinho. Eu tô olhando pra ele, gente, um tomzinho assim de melancia. Ele não é que manchou a outra cor, que eu fiz o teste de mancha com cru. Mas ele meio que queria manchar, e isso eu deixei bastante tempo aí na água. Então, assim, ele eu não uso, não usei até hoje. Abri, fiz umas florzinhas, mas essas florzinhas tá aqui até hoje, gente. Eu acho que já deve ter uns 2 anos ou quase isso que eu comprei esse mesclado. Mas eu vou dar um jeitinho de usar, nem que seja pra mim. Mas enfim, faça teste de mancha. Eu acho que uma outra coisa assim que é importante nessa parte da entrega de um trabalho de qualidade, não que se você não fizer, você não vai estar tendo qualidade, claro que vai, mas assim, gente, eu acho que você entregar numa embalagem, sabe? Colocar só na embalagem, eu não vou falar sobre tags nem nada. Eu acho que é muito importante, que eu acho bem legal assim você colocar na embalagem, né, a forma de lavar, um cartão de agradecimento, nem que seja escrito à mão, porque não tem problema nenhum também. Eu acho que é algo que encanta também as clientes. Você ter escrito ali uma cartinha de agradecimento, sabe? Pra ela, à mão, isso eu acho que também é bem legal, tá, gente? Eu, particularmente, sou uma pessoa assim que eu sou meio preguiçosa pra estar escrevendo. Eu escrevo aqui as coisas do ateliê, às vezes esqueço, anoto em cima, tipo assim, da hora. E então eu não faço à mão, sabe? Meus papéis aí, minhas tagzinhas, meus primos que fizeram lá de Campinas e aí meus pais trouxeram pra mim. Então, assim, eu acho que é importante você colocar uma embalagem, colocar o seu crochê dentro de uma embalagem e aí colocar uma tag de agradecimento, como eu falei, seja escrito à mão. Na Shopee também vende umas que é muito baratinha, tá? Que aí é aqueles bloquinhos, inclusive eu ainda tenho aqui, que são 5 bloquinhos, acho que eu paguei R$ 20 na época, do cartão de agradecimento e 5 bloquinhos do cartão aí com cuidados da peça. Então, assim, gente, cada bloquinho, se eu não me engano, são 500 folhas ou 100 folhas. Então, eu acho que é um bloquinho, são 100 folhas. Eu acho que é alguma coisa assim. Então, no caso, o total vem 500 de cada, gente. Então, é bloquinho pra muito tempo, muito tempo. E aí também tem os adesivos que vende na Shopee. Então, assim, gente, é muita coisinha que dá pra você entregar um bom trabalho, sabe? É o que agrega, na verdade. Porque o seu trabalho, o bom é o crochê. O que tem que ser bom mesmo é o crochê. O que tem que ter a qualidade. Mas o que agrega é a parte da embalagem, na minha opinião. Se você não concorda, gente, tá tudo bem, tá bom? A opinião aí, cada um tem sua opinião, então se você não concorda, tá tudo ótimo. Cada um com sua opinião. Eu estou dando dicas aqui que me ajudaram, que me ajudam, que eu vejo que as minhas clientes retornam pra comprar comigo, tá bom? E
questão da sacola. Eu gosto daquela sacola boca de palhaço, eu gosto da sacola transparente boca de palhaço, e só que eu fiz uma compra recente, inclusive eu comprei uma sacola que foi indicação da Aval. Eu fui nessa loja, não tinha sacola transparente, porque assim, onde eu costumava comprar na Shopee, as sacolas transparentes boca de palhaço, lá a última vez que eu comprei, essas sacolas vieram péssimas, gente. Então eu tava tendo que reforçar. Toda vez que eu ia entregar uma encomenda, eu tinha que reforçar a sacola. E aí não compensa, minhas sacolas acabaram bem rápido. Então, assim, agora eu procurei um outro lugar, que foi inclusive a indicação da Val, e lá não tinha sacola transparente. Eu gosto de sacola transparente, gente, porque assim, quando a gente vai entregar uma peça, é uma coisa que eu gosto muito. Entregar uma peça em algum estabelecimento, por exemplo, aqui na minha cidade tem bastante estabelecimento e algumas das minhas clientes trabalham em certos estabelecimentos, que sejam lojas ou clínicas, e aí eu vou entregar, e aí lá tem outras pessoas, ou que seja cliente, ou que seja os colegas de trabalho, então vê o que que tem dentro da sacola. Então, tipo assim, eu acho que isso é bem legal, sabe? A cliente, aí outras pessoas vai perguntar, ai, que legal, não sei o quê. Passa aí o Instagram dela, o número dela. Então eu acho bem legal isso da sacola transparente. É claro que muita gente não gosta pela falta aí de privacidade, mas aqui na minha cidade nunca tive problema com essa questão aí da entrega em sacola transparente, tá? Então é isso, gente, mas também já entreguei em sacola de mercado, tá? Eu ia no mercado, comprava aí um pouco de sacola num tamanho maior, porque, tipo assim, eu não uso a sacola de mercado que eu trago, porque a sacola tá amassada, entendeu? E aqui vende sacola, tipo, meio que no quilo, então não fica caro. Mas é claro que se você só pode usar a sacola que você pega no mercado e tudo mais, tipo assim, gente, não deixa ela amassada dentro de uma gaveta. Pega, se você vai usar pra fazer entrega, pega ela, estica bonitinho e aí deixa meio que dobrada em algum lugar pra ela não ficar aquela sacola assim amassada, que sacola fica amassada. Então, assim, se você não tem como, né, adquirir uma sacola simples das do mercado também, então faça isso, guarde as sacolinhas que você traz, porém guarde dobradinha, esticadinha. Eu não sei, gente, tipo assim, é a minha dica pra vocês. Eu, particularmente, eu gosto de comprar na Shopee. Quando eu não podia comprar na Shopee uma quantidade de sacola, eu comprava nos mercados, tá? Já também, eu sempre gostei de sacola transparente. Antes eu comprava, minha cunhada comprava pra mim na cidade vizinha, sacolas tipo estilo de mercado, porém transparente, tá? E é isso, gente. Minha segunda dica, tá? Essa é isso que eu falei. Agregou aí no entregar um trabalho de qualidade, que você fazer teste de mancha, fazer uma embalagem legal, mas o principal é a qualidade do tapete e a peça não manchar, tá? E agora vamos lá, algo assim que muita gente não gosta e eu particularmente gosto, que é dar um mimo para cliente, tá? Eu acho assim que isso é muito legal. Eu particularmente, toda vez que eu compro alguma coisa que vem com mimo, que seja uma bala, gente, eu fico feliz. Gente, eu pausei aí, tava fazendo aqui a contagem dos pontos aqui nessa parte oval desse tapetinho. Mas continuando, sobre dar mimo. Gente, eu acho que é muito importante. Claro que, como eu falei, gente, todas essas dicas que eu estou dando aqui são dicas que a maioria faz. Só que tem pessoas que não gostam, tipo assim, que não, na verdade não gostam, que não vê necessidade de, por exemplo, dar um mimo, tá? E, gente, tá tudo bem. Eu estou falando aqui da minha opinião, tá? Não me taquem hate se você não gosta, se você não acha que é necessário, se você acha que é bobagem. Não me taquem hate, vamos respeitar a opinião do amiguinho, né, da coleguinha, do próximo, tá? Eu particularmente acho muito legal, eu acho que as clientes ficam muito felizes, a maioria das minhas clientes, principalmente clientes novas, quando eu entrego, assim, uma peça que vai o mimo, elas sempre falam muito obrigada pelo mimo, eu amei, sabe? Então, assim, gente, eu acho que é muito, muito importante dar mimo, tá? Então, se caso você não gosta de, sei lá, tem tanta opção, porta-copos, chaveirinho simples que a gente faz com sobrinha de barbante. Por exemplo, porta-copos a gente faz aí com sobrinhas entre 14, isso eu tô falando no fio 8, tá? Entre 14 e 22 gramas. Imagina pra maioria das crocheteiras que trabalham no fio 6, então, com fio 6. Não, gente, eu acho que 14 gramas mais ou menos é fio 6. Fio 8 fica em torno aí de mais ou menos 20 até 25 gramas. Então, assim, é bem econômico. 25 gramas, gente. As sobrinhas mínimas ali dos cones. Então, dá pra fazer muita coisa. Inclusive, eu tô precisando fazer mimos, porque os meus mimos
acabaram. Eu tenho aqui de borboleta só do fio de malha, mas eu preciso comprar o chaveirinho. Então, tá aqui parado esses mimos. Mas enfim, uma dica que eu acho que eu considero importante é dar mimo. E, gente, eu sei que muita gente faz. Então vocês podem estar falando, nossa, mas ela tá falando o óbvio. Ela tá falando o óbvio, mas eu tô falando do que funciona aqui pra mim. Talvez muita gente aí não saiba, algumas crocheteiras não saibam. Porque assim, gente, às vezes a gente pensa que todo mundo sabe e aí acaba não sabendo. Por exemplo, se você souber dicas assim que você acha que são dicas óbvias, mesmo assim você vem e faz. Se você tem canal no YouTube ou grava conteúdo pro Instagram, vem e mostra, fala o que, tipo assim, a sua opinião, dá uma dica, porque assim, gente, não é todo mundo que sabe o que você sabe, tá? Então, terceira dica, dar mimo. Quarta dica. Gente, uma coisa que eu acho legal é a gente mostrar que a gente lembra da cliente. É claro que a gente não vai toda vez ficar mandando mensagem para cliente. Inclusive, essa dica pode ajudar você na sua venda de pronta entrega. Porque, por exemplo, você faz uma pronta entrega numa combinação, principalmente que seu cliente, você sabe que tem cliente que gosta, por exemplo, eu vou fazer uma combinação em tons terrosos. Eu sei de cliente que gosta de combinação em tons terrosos, que a maioria das compras delas são em tons terrosos. Então, eu vou falar, olha, oi tal, tudo bem? Eu fiz uma peça aqui que, nossa, eu lembrei de você. Não precisa falar que é a cara dela. Se você quiser, vai de cada um. Mas manda mensagem, fala assim, olha, eu fiz uma peça, eu lembrei de você, se você quiser eu posso estar te mandando uma foto. Ou já manda foto, fala assim, olha, eu fiz essa peça, esse par de tapete, esse jogo de banheiro, esse kit de suplá, vai do que ela mais gosta de comprar com você. E aí você vai e fala, mostra que você lembra, porque tipo assim, não significa que ela tem que comprar, mas ela vê que você lembrou dela, eu acho isso bem interessante, tá, gente? E é claro que isso, tipo assim, pode parecer, ah, mas isso aí você tá fazendo, tipo, você nem lembrou, mas tá fazendo isso só para vender. Não é só para vender, gente. A gente, tipo assim, ter uma conexão com a cliente, a gente não tem que estar importunando a cliente o tempo todo e tudo mais, mas ter uma conexão com a cliente eu acho muito importante, tá? E é claro que tem muita gente que usa os grupos, né? Por exemplo, se essa cliente usa grupo, às vezes você quer mandar primeiro para ela, depende, gente. Depende aí, né? São várias coisas. Eu, por exemplo, não tenho grupo, então essa eu acho uma coisa legal, tá? Eu não tenho grupo aí de vendas e talvez eu faça, mas não é algo assim que eu vou fazer por agora. Então, por isso eu tô dando essa dica. Caso você não tenha grupo de vendas, você quiser falar com a sua cliente que lembrou dela, alguma coisa determinada assim, é interessante. E outra coisa que eu acho que, assim, ajuda muito, tanto na primeira, principalmente na primeira venda, é a questão da atenção, gente. Ser atenciosa com a sua cliente, tá? Ela te mandou mensagem, se, por exemplo, tem um momento ali, igual, por exemplo, eu deixo meu celular longe de mim, na maioria das vezes para mim trabalhar, porque senão eu fico mexendo. Então, você deixa claro para sua cliente do seu horário e tudo mais, se for uma cliente que você já estava conversando antes, ali mais ou menos assim do horário que você gosta de trabalhar. Inclusive, eu quero fazer aí uma mensagem automática, né? Para quando as clientes entrarem em contato comigo, né? Pra, tipo, não demorar para ter um retorno, aí eu já, tipo assim, já chega essa mensagem automática. Então, assim, a questão da atenção. A cliente te mandou mensagem, seja atenciosa, não seja uma pessoa, tipo assim, fria, sabe? Tipo assim, gente, eu não tô falando pra você, tipo, ser uma pessoa invasiva, tentar forçar uma intimidade, não tô falando disso. Eu tô falando, por exemplo, ela te mandou uma mensagem, quando você puder, você responde, sem demorar muito, mas você responde, ela tá te fazendo perguntas sobre medidas de peça, coisas assim que pra você é óbvio, mas pra cliente não é. Seja atenciosa ao responder, não seja fria, não seja meio que, tipo assim, ríspida. A palavra é ríspida. Uma pessoa meio ríspida que, tipo assim, a cliente tá tentando tirar as dúvidas e você meio que não quer responder porque, ai, gente, isso é tão óbvio. Ai, gente, isso é tão chato. Ai, lá vem ela de novo. Por exemplo, eu tenho duas clientes que elas mudam muito, muito, muito de opinião, tá? Elas falam uma coisa aqui pra mim agora, tipo assim, daqui 40 minutos, uma hora, elas já estão mandando mensagem. Só que assim, elas até me pedem desculpa. Ai, Raquel, desculpa, mas eu vou mudar, que não sei o quê. Aí eu falo, gente, enquanto eu não tiver feito a peça de vocês, enquanto eu não tiver começado a peça de vocês, vocês podem mudar à vontade. Porque assim, gente, também não vou começar uma peça, tá ali na metade da peça pra cliente chegar, ah, eu não quero mais essa peça, eu vou querer uma outra peça. Não, aí também, né, tem que ter uma certa, tipo assim, uma conversa, uma certa responsabilidade. Mas toda vez que elas falam, é sempre elas, gente. Muito difícil que outras clientes façam isso.
mas elas chegam comigo pra conversar, aí elas sempre mudam. É muito difícil elas chegarem e falar pra mim. Na verdade, uma delas é a primeira vez que tá comprando comigo. A outra já compra comigo há bastante tempo. E aí elas sempre, tipo assim, mudam ali. Ah, eu vou querer essa peça. Ah, será que não dá pra fazer uma outra peça? Tipo assim, será que você não pode mudar isso? Ah, será que você não pode mudar aquilo? Eu falo, olha, enquanto eu não tiver feito, enquanto eu não tiver começado a sua peça, você pode mudar à vontade. Eu tô aqui pra isso. O que importa é você estar satisfeita com a sua peça. Por exemplo, essa primeira cliente que tá comprando comigo, gente, ela quer um suplá que é de tulipas. A base, antes de fazer carreirinha de ponto baixo fechada, ali o verdinho, e ela quer tulipas com bico duplo. Ela quer que a base, ali o assento do prato, tenha 38 centímetros, que ela disse que o prato tem que apoiar ali nessa parte. É claro que tem, mas eu falei, olha amiga, esses pratos, é muito difícil ter um prato com 38 centímetros. Normalmente, esses pratos de 38 centímetros são pratos de bandeja, não são pratos aí de jantar, mesmo que seja só aqueles que a gente vai apoiar o outro prato, sabe? Mesmo assim, eu acho muito difícil, só que eu falei, olha, se você quiser eu faço, só que o valor que eu passei pra você, esse valor foi até a medida de 42 centímetros. E essa medida, porque assim, se a base for ficar 38 centímetros, o suplá com bico duplo vai chegar aí mais ou menos a 50, 55 centímetros. Eu falei, vai ficar quase um centro de mesa. Então, se você quiser, eu faço, só que vai ficar gigantesco. O que eu tô querendo te dizer é que essa peça, gente, que eu até falei pra ela, não é má vontade da minha parte, tá? Se você quiser, eu faço sem nenhum problema. Só que eu não quero que você chegue na sua casa, essa peça chegue na sua casa e você se espante. Porque ela disse que perguntou em live para outras crocheteiras, né? Que aí as crocheteiras falaram para ela que a base antes do babado, só a base ali de onde vai apoiar o prato, tem que ser 38 centímetros. Eu falei, olha, se você quiser eu faço, mas a medida padrão de suplá que eu conheço é até 42 centímetros, entre 38 até 42. Isso suplá completo, do miolinho ali, de onde inicia, até o finalzinho do bico. Por exemplo, eu expliquei pra ela do inicinho ali até a última tulipinha, até a última pontinha da tulipa. Eu expliquei pra ela que é essa a medida, mas se ela quisesse, eu faria sem problema nenhum. Então, assim, a gente tem que dar atenção e explicar as coisas para cliente, por mais que as clientes sejam indecisas. É claro que às vezes a gente fica assim, meu Deus do céu. Mas, gente, é questão de ser atenciosa. Não ficar, tipo assim, tratando a cliente com rispidez, com uma certa frieza, sabe? Sem demonstrar muito interesse, assim, em atendê-la. Então, eu acho que é muito importante a gente dar atenção para as nossas clientes, tá bom? E seja elas elogiando o nosso trabalho apenas numa foto que a gente posta, agradecendo, curtindo a mensagem. Então, eu acho, assim, que essas coisas são muito importantes. Então, essas dicas aí que eu falei para vocês podem ser dicas óbvias para muitas ou para a maioria, que a maioria aí faça, mas tem gente aí que pode ser que uma ou outra dessas dicas não saibam ou não façam, né? Mas eu acho assim que é muito importante, me ajuda com que as minhas clientes voltem, gente. Isso fidelizou, essas dicas fidelizam as minhas clientes. Então, assim, boa parte das minhas clientes, eu não sei se teve alguma que nunca comprou de novo, sabe? Claro que pode ter, gente, porque acontece. Principalmente igual aqui na minha cidade, é uma cidade de interior, muita gente demora para voltar a comprar ou não compram de novo, e tá tudo bem. Não quer dizer que o nosso trabalho é um trabalho ruim, mas graças a Deus a maioria das clientes que compram comigo sempre voltam para comprar, tá? E tem duas clientes que elas são assim, gente, as que mais compram. As que mais compram comigo, sabe? Eu finalizo encomenda, não demora nada, elas já estão encomendando de novo. Tem uma que eu finalizei, entreguei a encomenda dela. Eu acho que a última foi a capa de botijão, que eu entreguei no inicinho de janeiro. E aí ela já me fez mais encomendas. E ela sempre me paga, tipo, antes de me entregar, tá? Antes de eu entregar a encomenda. Ela vai me pagando aí por semana. Ela prefere pagar assim. Eu, particularmente, preferia que se fosse o caso dela me pagar adiantado, porque eu não cobro 50%. Isso eu não estou falando pra vocês pra fazer o mesmo, tá? É totalmente errado o que eu faço, mas eu não cobro 50% das clientes. Mas assim, como ela gosta de pagar adiantado, eu preferia que ela me desse só um pouco e o restante na entrega. Porque normalmente, gente, quando eu vou entregar a peça dela, ou às vezes quando eu vou fazer, ela já acabou de me pagar tudo. E eu particularmente não gosto, porque querendo ou não, a gente sente como se estivesse trabalhando de graça, sabe? Apesar que se a gente guardar o dinheiro numa continha, né?
não vai ser tanto, mas eu não guardo. Sendo bem sincera com vocês, eu preciso trabalhar nisso, na minha parte financeira, na minha educação financeira. Quem sabe aí no meio do ano eu trago um vídeo pra vocês falando como eu mudei a minha educação financeira em relação a salário, essas coisas. Mas, por enquanto, eu não tenho essa realidade, não é o foco do vídeo. O que eu tô querendo dizer pra vocês é sobre isso, tipo assim, ela sempre me paga antes. Então, eu tenho duas clientes que são as que mais compram comigo. Tanto é que eu fiz o sorteio da... Tipo assim, eu fiz um sorteio anual, que inclusive essa dica foi, essa inspiração, essa ideia, foi uma inspiração da Jennifer Arts. Ela fez no início do vídeo dela, no início do ano de 2025, ela gravou um vídeo. Eu sempre esqueço, gente, que eu tô crochetando. Ela gravou um vídeo, tipo assim, mostrando aí a organização dela com crochê. Gente, já é 6h17 da manhã. Meu Deus, já tô falando com vocês há 26 minutos. Ela fez um vídeo falando da organização dela com crochê. E aí, nisso, ela faria um sorteio para todas as clientes que comprou com ela ao longo de 2025. E aí, eu entrei nessa, né? Então, toda cliente que comprava comigo, encomendas, que faziam encomendas comigo, a cada R$ 80 em compras, eu anotava lá no caderno um número e mandava para cliente. Na maioria das vezes eu mandava, só que aí teve algumas que aí não foi chegando aí mais pro fim do ano e eu não mandei mais para as clientes. Então, assim, eu tinha anotado do caderno que eu vou anotando as encomendas e peso, essas coisas, e eu fui identificando. E aí fui entrando em contato com as clientes, falando, olha, seu código é tal, seu número é tal. Entrei em contato com todas as clientes que comprou comigo. Entrei em contato tanto no WhatsApp quanto no Instagram, que é onde, assim, a gente mais... onde eu tenho as clientes, assim, que eu mais converso, sabe? E aí eu fui mandando para cada uma das minhas clientes que fizeram compras comigo. E aí eu observei que essas duas clientes foram as que mais tiveram números, gente. Tiveram muitos números. Inclusive, uma delas foi a ganhadora, sabe? É claro que eu iria ficar feliz por qualquer outra que comprasse, que ganhasse, mas eu fiquei muito feliz por ter sido uma delas, pelo fato da quantidade de compras que elas fizeram comigo, né? Mas eu ia ficar feliz por qualquer cliente que comprasse, que ganhasse esse sorteio. Esse ano eu não sei se eu vou fazer por essa questão das anotações, gente, porque eu peco muito nessa questão de anotar, sabe? Às vezes eu finalizo uma encomenda ali já em cima da hora, aí eu não anoto, então eu optei por esse ano não fazer. Mas enfim, gente, eu acho que eu consegui passar pra vocês, tá? Aí a minha opinião sobre como fidelizar clientes, coisas que eu acho assim que são sim meio óbvios, mas talvez não sejam óbvios pra todo mundo, tá? E é coisas aqui que me ajudam aqui no ateliê. E vocês me desculpem por gesticular muito. Eu gesticulo muito, 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 gente. Então vocês relevem, tá? Eu tenho essa mania que às vezes me incomoda bastante. Mas fazer o quê, né, gente? A gente é humano, somos cheios de manias. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Deixem nos comentários o que vocês acharam das minhas dicas, tá? Se caso vocês não façam alguma dessas, testem aí pra vocês verem se isso vai ajudar. Porque eu acho, assim, que são coisas, assim, gente, que são bem importantes aí no nosso empreendimento. Seja lá com crochê ou com qualquer outra coisa. Essas dicas não valem só pro crochê, né? Aí, em questão sobre entregar um trabalho de qualidade, eu coloquei teste de mancha, embalagens e etc. Mas, por exemplo, se você não trabalha com crochê, aí não tem como fazer teste de mancha, só se for uma outra roupa, um outro tipo de costura que você use. Mas em várias outras coisas, gente, é ter um trabalho de qualidade. Mas assim, é isso. Vou ficando por aqui. Falei demais, demais, demais. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom, gente? Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo.